Muito bem, estamos aqui hoje para fazer uma reflexão sobre o seguinte tema: desigrejados. Evolução espiritual? É uma evolução espiritual? É um crescimento espiritual? Chegar à conclusão de que não precisa mais frequentar uma igreja? Não precisa mais fazer parte de uma congregação? É uma evolução espiritual a pessoa, o indivíduo, chegar à conclusão de que eu não preciso mais frequentar uma igreja. Eu não preciso mais fazer parte de uma instituição eclesiástica. Eu não preciso mais frequentar o culto cristão dentro de uma igreja. Será que isso está certo? A pessoa que chega a essa conclusão, ela está certa? Olha só o que eu escrevi aqui na minha reflexão. Desde os tempos bíblicos, veja que eu não citei ainda nenhum versículo, ok? Desde os tempos bíblicos antigos, o costume de reunir-se em um determinado lugar para culto é uma realidade. Ao longo de todo o Antigo Testamento, podemos ler sobre isso. No Novo Testamento, vemos também em várias passagens o ato espiritual de reunirem-se no templo e também nas casas. E tem referência, por exemplo, lá em Atos capítulo 2, nós temos ali uma referência sobre isso. Nos nossos dias, é fato que a maior parte dos cristãos começam suas vidas com Deus, sua espiritualidade cristã, evangélica, participando de um culto em alguma igreja, não é? Congregação ou templo, que tem ali uma placa. Pode ser metodista, wesleyana, nazareno, batista, assembleia, independente da denominação, né? Independente da placa que tem ali, mas geralmente é numa congregação, é num templo, é numa instituição evangélica que geralmente a pessoa começa a sua caminhada cristã e descobre os mistérios do reino de Deus e conhece o evangelho e conhece, e estuda e aprende as boas novas. Porém, apesar desses fatos, a moda atual, que é o que a gente tem visto, esse desigrejamento, eu chamo de desigrejamento, né? E esse desigrejamento, se é que esse termo está correto, tem sido não só praticado, como também até pregado. Veja só, tem sido até pregado, inclusive até no TikTok, no Kawaii, nos YouTubers da vida, nós temos aí alguns pregadores, né, alguns faladores aí que falam sobre essa questão e enfatizam essa questão de ser desigrejado, de que a pessoa não precisa de templo, não precisa de congregação, não precisa de igreja nesse sentido físico, né? Instituição ou templo evangélico ou ali um local de culto para que ela possa estar buscando a Deus. Então veja, isso tem sido pregado, tem sido praticado, né? Porém, o que tais adeptos desse desigrejamento eles não percebem é que esse posicionamento, né, aponta muitas das vezes dificuldades neles mesmos, em termos, né, de espiritualidade. Talvez a questão não seja não frequentar ou frequentar, mas por que não frequentar? Por que não se reunir né, naquela coisa habitual, seja aos domingos? Tem igrejas que têm cultos domingos e durante a semana os pequenos grupos, tem instituições, igreja é genérico, né? Quando a gente fala igreja, é genérico, é cultural a gente falar que aquela congregação é uma igreja. É cultural a gente falar que aquele templo evangélico é uma igreja. Se eu não me engano, posso estar enganado nessa informação, mas ouvi dizer em algum lugar que igreja hoje se refere a qualquer templo religioso, não exatamente evangélico. Então, quando se fala de igreja hoje, não se fala exatamente de um templo, de uma congregação evangélica. Pode ser um templo religioso de qualquer outra religião. Se ali é um templo religioso, é uma igreja. Então, às vezes, as pessoas não têm essas informações, né? E elas dão informações sem base de conhecimento. Porém, quando a gente entra dentro da questão do entendimento bíblico, da questão da reunião num templo, não é? Na reunião num templo, algumas coisas são deixadas de lado. Por exemplo, eu fiz aqui um texto, né? Como eu estou falando para você, fiz a minha reflexão. O que os desigrejados, né? As pessoas que falam
contra o frequentar igreja, contra o estar num culto, contra o estar ou fazer parte de uma congregação, o que eles não entendem? O que essas pessoas não entendem? Primeiro, igreja não é lugar para caber Deus, mas sim para quem quer buscar Deus, porque uma das coisas mais colocadas é que Deus não habita em templos humanos. É verdade, nós somos o templo do Espírito Santo. Eu sou o templo do Espírito Santo. É lógico que eu sou o templo do Espírito Santo. Deus habita em mim pelo Espírito Santo. E Deus não precisa de um lugar feito por mãos humanas para ele caber dentro. Em nenhum lugar da Bíblia tem isso. Então, igreja, templo físico, quando a gente fala igreja no sentido de templo físico, congregação, não é um lugar para caber Deus, porque Deus não precisa caber dentro de um templo, ele já cabe em mim. Então as pessoas fazem essa confusão, né? E citam várias referências. Porque não existe lugar para caber Deus. Claro que não tem lugar para caber Deus. Não precisa de um lugar para caber Deus. A gente, eu vou fazer um lugar aqui para que Deus caiba dentro. Não, o templo não é um lugar para caber Deus. O templo, a congregação, é um lugar para quem quer buscar a Deus. Quem vai a um templo, a uma congregação, que tem lá uma placa, né, de igreja evangélica, seja qual for, é para buscar a Deus. Posso buscar a Deus em casa? Sim. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora. Você pode buscar a Deus sem sair de casa. Mas a vida cristã, de fato, ela passa pela reunião dos crentes em Cristo num determinado local, que na nossa cultura chamamos de igreja. Chamamos de igreja. Então, segunda coisa, igreja como templo, congregação, é o quê? É uma referência física de um lugar onde os que comungam da mesma fé se reúnem. Veja, gente, templo, igreja como templo, como congregação, é o quê? É uma referência física a um lugar onde os que comungam da mesma fé se reúnem. E isso é bíblico. Vamos aqui, por exemplo, Mateus 18, 20. É bem genérico esse texto, né? Mas serve também para explicar. Mateus 18, 20, o que diz lá? Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Quando a gente vai em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, ali que mostra a descida do Espírito Santo, o que eles estão fazendo? Eles estão reunidos num lugar. Não fala o lugar que eles estavam, mas era um lugar, era uma casa, era o cenáculo, era um lugar. Aquele lugar virou templo. Aquele lugar, seja ele qual for, aquele galpão, aquela loja, aquele prédio, virou que templo, porque eles estavam reunidos ali, congregados. Ali estava uma igreja, porque eles estavam ali, reunidos e congregados. E o que acontece ali, né, naquele dia? Versículo 1 do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. E ao completar-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. Não sei quantos haviam ali, eram 120, não é, que viram Jesus subir aos céus, mas aqui eu não sei quantos eram. E eles estavam todos ali reunidos num só lugar. Que lugar era esse? Era um lugar para caber Deus? Não, era um lugar onde eles estavam reunidos para buscar a Deus. Um lugar onde eles estavam reunidos para orar. Um lugar comum onde todos os que professavam a fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador se reuniram para buscar a Deus. Era o que eles estavam fazendo ali. E isso pode-se dizer no dia em que começa a igreja. Aí a gente vai aqui ainda no capítulo 2 de Atos, Atos capítulo 2, no versículo 42 diz assim: eles perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E na alma de cada pessoa havia pleno temor, e muitos feitos extraordinários e sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e dividiam o produto entre todos segundo a necessidade de cada um. Diariamente continuavam a reunir-se, no pátio do templo, porque ainda havia o templo
de Jerusalém ainda não havia sido destruída. Então havia o templo. E vale lembrar que os judeus tinham o costume de se reunir em sinagogas todos os sábados. Era um lugar de reunião. O templo era o quê? A sinagoga, que bem poderia ser chamada de igreja. A igreja dos judeus era uma sinagoga. O templo, local de reunião. Aquela sinagoga era para caber Deus? Não. Era um lugar onde eles se reuniam para ler a lei de Moisés, para ler os salmos, os profetas. E quantas vezes Jesus, o nosso Senhor, não se reuniu também? Lucas capítulo 4, Jesus entrou na sinagoga e os olhos ficaram fitos nele, aquele local de reunião dia de sábado. Jesus frequentava aquele local de reunião. Jesus ia à igreja, ou seja, à sinagoga, todos os sábados. Era costume dos judeus. E Jesus, como um bom judeu, frequentava a sinagoga. Ele frequentava aquele local de reunião. Jesus fazia isso. Jesus, o nosso Senhor, o nosso Mestre, fazia isso. E aqui, versículo 46, diariamente continuavam a reunir-se, diariamente, todos os dias, no pátio do templo. Partiam pão em suas casas e também nas casas, e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Reunião. Então, isso está na veia de ser cristão. Ser cristão significava isso. E se a gente for pegar o livro de Atos dos Apóstolos, a gente vai ver várias referências. Atos capítulo 10, vai ter uma igreja aqui, né, na casa do Cornélio. A casa dele vai se tornar uma igreja, um local de reunião, onde vai acontecer milagres e conversões na casa do Cornélio, que foi a igreja. Foi o templo, foi a congregação, a casa do Cornélio. E você acha que vai ser só aqui no dia de Atos 10 que os cristãos se reuniram ali, que as pessoas se reuniram na casa do Cornélio e se tornaram cristãs naquele dia? Não é? A gente vê Pedro estava preso, eu não me lembro aqui onde está a passagem, mas está aqui em Atos dos Apóstolos. Pedro estava preso e quando ele vive aquele milagre, ele é solto, ele vai para uma casa. E a casa que Pedro chega, as pessoas estavam reunidas fazendo oração naquela casa, onde havia um culto, naquele local, naquela congregação. Aquela casa virou um culto, gente. Aquela casa virou um culto. E aí nós temos várias passagens da Bíblia onde as pessoas estão reunidas num local. Então quem frequentava, quem era cristão, frequentava aquele local previamente escolhido. Podia ser a casa de A, de B ou C, mas aquele local era escolhido por alguma razão. Isso desde o berço, o nascimento da igreja de Cristo. E aí nós temos alguns outros textos, né? 1 Coríntios capítulo 11, né? 1 Coríntios capítulo 11, não dá para citar todos, né? Eu estou citando aqui alguns que eu escolhi aleatoriamente. Eu preferia até gravar esse vídeo num outro momento, mas sinto que a urgência torna necessário que eu já faça essa gravação. Então, 1 Coríntios capítulo 11, ok? Do 17 ao 22 diz assim, gente. Paulo está repreendendo a igreja de Corinto. Olha, a igreja, o povo, né, de Deus de Corinto. Paulo está repreendendo os coríntios. E uma das suas repreensões, uma das suas exortações era em relação a quê? A forma do culto. Como eles estavam se reunindo? Sim, mas a reunião não estava correta. Esse é o grande problema de muitas congregações hoje em dia. Que, infelizmente, a reunião que deve ser para adorar a Deus, a reunião que deve ser para buscar o Senhor, acaba sendo para outros motivos. Acaba acontecendo coisas que não são espirituais naquela reunião. Acaba acontecendo coisas que atrapalham as pessoas, impedem as pessoas de fato, né, buscarem a Deus. E as pessoas não buscam a Deus. Ao invés de se reunirem para buscar a Deus, as pessoas fazem um monte de coisa, menos de fato buscar a Deus. Mas veja, 1 Coríntios capítulo de número 11, versículo 17, olha: apesar de tudo, não vos elogiarei quanto à instituição que passo a vos dar agora, a instrução que passo a vos dar agora, porquanto as vossas reuniões
produzem mal e não bem. Paulo está pegando no pé deles. As reuniões de vocês estão produzindo mal e não bem. Em primeiro lugar, porque ouço dizer que há divisões entre vós, quando vos reunis como igreja. Vos reunis como igreja. E até certo ponto acredito que isso esteja ocorrendo. Eu estou acreditando, ele está dizendo. Até certo ponto acredito que isso esteja ocorrendo. Quando vocês vos reunis como igreja. Todavia se faz necessário que haja divergências entre vós para que os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. O joio está no meio do trigo. Tem gente que para de frequentar a congregação, para de se reunir, porque o irmão falou isso, a irmã, porque o pastor, porque o fulano. Se bem que tem gente que nega até que existe pastor hoje em dia, o pessoal está negando tudo hoje em dia, né? Mas veja, a pessoa reclama do A, do B, do C, porque por isso que eu não frequento mais. Por causa do... muita fofoca, muita divisão, muito... Gente, pelo amor de Deus, isso acontecia desde os tempos de Paulo. Onde tem gente, tem problema. Ok? Onde tem gente, tem problema, seja no clube, seja onde for, no conselho, onde for, onde tem gente, tem problema. Por que não na reunião daqueles que se reúnem como igreja? Vai ter problema. Havia um local onde eles se reuniam. Em primeiro lugar, porque eu vou dizer que há divisões entre vós quando vos reunis como igreja. Versículo 19. Todavia se faz necessário que haja divergências de vós para que os aprovados se tornem conhecidos no vosso meio. Ou seja, o joio vai ficar diferente do trigo. O trigo tem que se manifestar, né? Pois quando vos reunis como igreja, não é para comer a ceia do Senhor. Porque a ceia do Senhor só tem como participar dela frequentando ou se reunindo como igreja. Porque quando comeis, cada um toma antes a sua própria ceia sem esperar pelos outros. E dessa maneira, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Olha aí, será que não tendes casas onde podeis comer e beber? Ou de fato desprezais a igreja de Deus, humilhando os que nada possuem? Que vos direi? Acaso vos elogiarei por isto? Certamente não vos elogio por essas atitudes. Paulo não está criticando a reunião, o fato deles congregar. Paulo está criticando o que eles faziam enquanto estavam reunidos, porque estava errado o que eles faziam. Estava errado o que eles faziam. Não estavam se reunindo como igreja para fazer o que devia ser feito. Isso justifica eu parar de me reunir como igreja, seja em que local for, seja sob qual placa for, desde que esteja de acordo com aquilo que eu creio do Evangelho. E o que eu creio do Evangelho? Jesus tem que pregar a palavra de Deus. Ok? Está pregando a palavra dele, então existe uma instituição aqui, tem uma placa aqui, é o quê? Uma igreja. Opa, vou entrar e vou ver. O que é que está pregando nesta igreja? Nesse local de reunião dos crentes? O que é que prega aqui? Deixa eu ver. Sim, eu creio nisso. Deus falou isso comigo. Eu creio nisso aí, a palavra de Deus para a minha vida. E eu fico aqui. Eu frequento esse local. E estou ali. Domingo e quarta, domingo e quinta, domingo e terça, domingo, quarta e sexta, todos os dias da semana, se eu tenho disposição para isso, se isso me convém, se não vai atrapalhar a minha vida, porque eu não sou obrigado a estar todos os dias da semana. Mas eu tenho o meu hábito que me faz cristão, me faz bem me reunir como igreja. Se eu sou corpo de Cristo, eu quero estar junto com o corpo de Cristo. Eu quero estar congregado como corpo de Cristo. Eu sou o corpo de Cristo. Mas que corpo de Cristo eu sou se eu estou... eu sou parte de quê? É um corpo, a igreja, templo. A igreja é um corpo, né? Então esse corpo se reúne no local. Convencionou-se que haja placas e nomes. Ok? Convencionou-se isso. Então 1 Coríntios fala do que acontecia onde? No local onde se reuniam como igreja. Ok? Vamos aqui, 1 Coríntios capítulo 14, vou ler dois trechos, tá? Primeiro, 1 Coríntios 14, primeiro trecho, do 23 ao 24, diz assim, vamos lá. Se, portanto, toda a igreja se reunir num lugar e todos falarem em línguas e entrarem pessoas não instituídas ou descrentes, não instruídas ou descrentes, por acaso não dirão que estáis loucos? Entrar onde? Naquele local. Que local? Onde vocês se reúnem como igreja. Vai entrar descrente, vai entrar incrédulo, vai entrar pessoas que foram convidadas para participar.
naquele lugar onde estamos reunidos como igreja, onde tem uma congregação que se reúne, seja qual for o lugar, seja qual for o prédio. Ah, tem um prédio, hoje tem uma denominação que tem um prédio próprio. Pô, então ali tem legal, facilitou a nossa vida, é ali. Já que é ali que eu sinto que é o meu lugar para estar congregando. É naquele prédio, então eu vou frequentar ali. Qual o problema disso? Uma espiritualidade cristã, evangélica, saudável, entende a necessidade de congregar, ou não. Ou não. Segundo trecho, do versículo 26 ao 40. Vou ler tudo. Vamos lá. 1 Coríntios 14, do 26 ao 40. Portanto, qual é a atitude correta? Então, ora, quando vos reunis, cada um de vós tem um salmo, ou uma mensagem de ensino, uma revelação, ou ainda uma palavra em determinada língua, e outro tem a interpretação dessa língua. Tudo seja feito para a edificação da igreja ali reunida, naquele templo, aquela congregação. Em que lugar? Em algum lugar que tem lá, é uma loja, é uma casa de alguém, é um lugar que a igreja se reúne semanalmente, anualmente, 2 dias na semana, 3 dias na semana, é um lugar que a igreja se reúne. Versículo 27, se alguém falar em uma língua estranha, que falem somente 2, que quando muito 3, um de cada vez, e que haja quem possa interpretar. Contudo, se não houver intérprete, permaneça calado na igreja. Na igreja. Paulo agora fala como se fosse local, na igreja. Nesse local, igreja. Falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem 2 ou 3, e os outros julguem com zelo tudo que foi dito. Então tem uma dinâmica, tem uma organização, tem uma dinâmica ali, tem uma organização ali, tem uma constituição eclesiástica ali, ok? Tem uma estrutura organizada. Jesus mesmo elegeu 12 apóstolos. Esses apóstolos elegeram 7 diáconos, e por aí vem, bispos, presbíteros. Organização do corpo, do local de reunião, onde cada um tem uma função, de acordo com os dons que foram dados por Deus. Não que um seja mais importante que o outro, mas cada um tem a sua função no corpo. Um tem a função de pastorear, outro tem a função de profetizar, outro tem a função de ensinar, outro tem a função de zelar, outro tem a função de doar. Os dons ministeriais estão aqui. Vamos lá, continuando. No caso de ser concedida uma revelação a alguém que está sentado na igreja, né? Cale-se o primeiro. Tem alguém sentado lá na igreja. Versículo 31. Porque todos podereis profetizar, cada um por sua vez, para que todos sejam orientados e encorajados. Porque o objetivo do culto é esse, né? A gente sair dali orientado e encorajado a continuar firme na fé, né? A continuar na bendita esperança, para quem tem essa bendita esperança. Versículo 32, o espírito dos profetas está sujeito ao controle dos próprios profetas. Porquanto Deus não é Deus de desordem, mas sim de paz, como em todas as assembleias dos santos. O que é a assembleia dos santos, senão a congregação? O que é a assembleia dos santos, senão a reunião dos santos, dos cristãos, dos crentes em Cristo Jesus, daqueles que foram lavados e remidos pelo sangue precioso do Senhor? As mulheres devem permanecer em silêncio nas igrejas quando não lhes é permitido falar, mantendo-se em atitude de respeito, como também a lei ordena. Tudo bem, tem questões sobre esse assunto, hoje nenhum problema, né? Talvez aqui fosse uma questão cultural, apenas cultural, naquele momento, naquela... Hoje as mulheres têm a sua voz, as mulheres pregam, qual o problema? Nada contra isso, quem tem algo contra isso? Quantas mulheres de Deus não tem? Aqui mesmo vai ter.
No livro de Atos não temos ali mulheres que faziam a diferença? Priscila, Lídia, entre outras. Continuando. 35. Se desejarem saber mais sobre algum ensino, questione a seus maridos em casa, porque para a mulher é vergonhoso conversar durante as reuniões da igreja. Durante as reuniões da igreja. É vergonhoso conversar durante as reuniões da igreja. Tudo isso aqui indica que essa coisa era feita de forma frequente. Havia uma frequência nisso. As reuniões da igreja eram frequentes, ok? Não era uma coisa feita esporadicamente ou nunca feita. Não, as pessoas se reuniam. E a diferença entre casa e local de reunião da igreja. A diferença entre casa e congregação. Isso está ficando bem evidente aqui nesse texto. Está bem evidente. 36. Porventura a palavra de Deus teve origem entre vós? Sois vós o único povo para quem a palavra foi entregue? Eu não vou entrar aqui nesse mérito, mas, gente, tem gente que assume para si, tem grupos, hoje em dia principalmente, que ao longo da história sempre teve, na verdade, né? Tem grupos que assumem isso, né? Que a palavra de Deus se originou neles. Só eles têm a interpretação correta, não é crítica, mas é o que Paulo está falando aqui. Só eles que têm o entendimento certo. Ei, a minha denominação não tem a última palavra. Nenhuma instituição, cada denominação tem a sua parcela de participação no todo do corpo de Cristo. Cada um dá a sua contribuição. Cada um dá a sua contribuição. Mas o corpo é um só, é o de Cristo. Todos fazendo parte do corpo de Cristo. Ok? Todos fazem parte do mesmo corpo, que é o corpo de Cristo. Continuando. Porventura a palavra de Deus teve origem entre vós? Sois vós o único povo para quem a palavra foi entregue? Versículo de número 36. 1 Coríntios 14, 36, Bíblia King James, tá? Que eu estou usando aqui. Talvez em outra versão esteja diferente. Mas olha aqui a pergunta. Sois vós o único povo para quem a palavra foi entregue? Ô Coríntios, é só para vocês? Só vocês têm a palavra? Só vocês, Coríntios, têm a revelação? Paulo está questionando. Só vocês sabem o que é certo agora? Só vocês sabem como deve ser o culto agora? Hein, Coríntios? Versículo 36. Porventura a palavra de... Aliás, versículo 37. Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça que o que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Se você acha que é profeta ou espiritual, reconheça que estas palavras são mandamentos do Senhor. No entanto, se alguém não reconhece essa verdade, deixe que tal pessoa siga em sua ignorância. Não reconhece aqui como verdade? Então deixe que siga em sua ignorância. Não questione essa pessoa. Não brigue com essa pessoa. Não discute com essa pessoa. Deixe ela seguir naquilo que ela acha que está certo. Se ela ignora o que está escrito aqui. Versículo 39. Concluindo, caros irmãos, aperfeiçoai com zelo o dom de profetizar e não proibais o falar em línguas. Porém, que tudo seja realizado com decência e ordem. Espero, de alguma maneira, ter contribuído, não para questionar a crença de ninguém, se a pessoa acha que deve continuar desigrejada, se a pessoa pensa que frequentar igreja é ruim, é o sistema. Se você pensa assim, eu não estou aqui para fazer você pensar diferente. Mas considera o que está escrito aqui. Não é eu, é o que está escrito aqui. Tem muita gente que chega para mim, não, mas está na Bíblia, está lá na Bíblia. O que eu estou falando para você também está na Bíblia. Agora é muito fácil dizer, não, mas isso aí não é para nós, não. Mas isso aí não foi para nós, não. Bom, quem é o povo de Deus hoje? Quem é a igreja de Cristo hoje? Somos nós. Hoje, os coríntios podemos ser nós, os romanos podemos ser nós, os gálatas podemos ser nós, os efésios podemos ser nós. Os filipenses, os colossenses, os tessalonicenses podemos ser nós hoje. Ok? Reflita nisso aí. Espero ter te ajudado a compreender um pouquinho mais
sobre esse importante tema da palavra de Deus. Deus abençoe a sua vida.